This meeting is being recorded. Muito boa tarde a todos. Portanto, esta é uma das últimas sessões que fazemos neste primeiro semestre. Como sabem, temos organizado desde o início do ano um conjunto de sessões com convidados de referência para discutir temas da maior atualidade. A próxima sessão, já agora antecipando, que vai ser na próxima segunda-feira, e é a última sessão deste semestre, é com o professor Ricardo Reis, que é professor na London School of Economics, e que nos vai dar uma lição, se assim se pode dizer, sobre a atual situação económica internacional e nacional. Quem puder estar, recomendo, porque vai ser de facto uma sessão com muito interesse. Mas passamos à sessão 2, que é como está aqui hoje, e é uma sessão que eu penso que vai ser muito interessante, porque vamos revisitar umas das figuras, um dos empresários de referência da nossa economia, que marcou muitas gerações, e portanto que penso que vai obviamente ser objeto aqui de uma discussão muito interessante. A sessão vai ter dois momentos. O primeiro momento terá uma conversa que a Isabel Furtado, a quem agradeço, irá moderar, com dois gestores de referência que conheceram e trabalharam com a América Amorim durante muito tempo, o seu vice-presidente Jorge Amino e o António Ruiz Amorim, que é atual presidente da Comissão Amorim, tem obviamente também feito um trabalho de excelência neste setor. E depois teremos um segundo momento, dentro dos times que vamos ter disponíveis, para algumas das pessoas, o que for possível, poderem também fazer questões, lançar comentários. Passo de imediato a palavra à Isabel, agradecendo a ela, ao Jorge Amino e ao António a amável disponibilidade para esta sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, tenho que agradecer ao Jaime o amável convite e a distinção que fez em convidar-me para estar hoje aqui. De facto, é um privilégio estar num painel com o Jorge Armindo e com o António Amorim, que dispensam a apresentação. Eu nem vou apresentá-los porque correria o risco de esgotar o tempo que temos. E ainda por cima falar de uma figura ímpar e de uma figura tão importante da nossa economia como é o Comendador Américo Amorim. Sem mais demoras, eu vou fazer apenas uma pequeníssima apresentação ao Sr. Américo Amorim, até uma apresentação fora do contexto económico. Américo Ferreira de Amorim nasceu em 1934 em Moselos. É o sexto irmão de uma família de 8, é o terceiro rapaz. Até há bem pouco tempo o pai do Tony, sendo o mais velho, ainda era um dos únicos, o único dos irmãos vivo. E Américo Amorim ocupava o terceiro lugar, digamos assim, nos rapazes. Ele, até porque faz agora 6 anos do falecimento dele, já agora no dia 13 de julho, portanto estamos quase lá. O Sr. Américo Amorim faz o curso curso de gestão da Escola Académica do Porto e com 19 anos, nessa altura já sem pai e sem mãe, começa a trabalhar na Corticeira Amorim. Faz a sua primeira grande viagem pela Europa, ainda acompanhado pelo tio-avô do António, que o leva até a Europa e mais ou menos lhe diz isto: a próxima vez que vieres, vens sozinho. E Américo Amorim nunca mais parou de viajar. É preciso ver que o Sr. Américo Amorim, em 1958, foi à União Soviética. Ninguém ia à União Soviética nos anos 50. E ele fez um grande império de negócios a leste. O livro de António Amorim tem uma frase que eu acho que o caracteriza, e eu vou terminar só dizendo isto: uma personalidade vincada pela ousadia, pragmatismo e desensombro em que as viagens, o contacto com as distintas culturas e a vivência de múltiplos hábitos, valores e costumes ocuparam um papel central. E está tudo dito. Eu vou agora, então, olhar para os meus dois colegas de hoje, António e Jorge Armindo, e então vou-lhes pedir que me falem da sua vivência com Américo Amorim. E vou pedir aos dois, vou começar pelo António, para que me dê hoje, para iniciar a conversa, que me enquadrasse a sua vida na vida de Américo Amorim. Porque nós temos aqui duas figuras completamente distintas. Temos o António, que nasce na família e depois vai para a empresa, e temos o Jorge, que vai para a empresa e depois casa na família. Portanto, temos aqui os dois lados da vivência com o Sr. Américo Amorim. Eu vou pedir ao António, depois passaria ao Jorge, que me dessem assim, como é que era viver com o vosso tio? Muito bem, muito obrigado a todos. Estão a ouvir? Muito obrigado a todos, obrigado Jaime por organizar esta sessão e obviamente atendendo ao tema, só poderia aceitar e estar aqui, partilhar estes breves minutos com todos vós e felizmente pela plateia que estamos aqui, temos muitas pessoas que conheceram o meu tio também, ou até melhor do que eu. Eu se calhar fui
daqueles que da minha idade conhecê-lo e a trabalhar, ou seja, a participar com ele desde miúdo, desde os meus 7 ou 8 anos. O meu pai trabalhava só sábado na empresa, portanto não havia sábado nenhum que não se trabalhasse. Há aqui alguém e muitas pessoas que aqui estão testemunharam isso durante muitos e muitos anos, e portanto o meu tio estava disponível para trabalhar no sábado, quem não estivesse, e portanto estávamos todos também disponíveis para trabalhar ao sábado. E eu era aos 7 anos ia lá para o final da mesa tomar umas notas que mal sabia escrever, e a primeira coisa que ele me disse foi: olá, para uma reunião a meio, e disse: aquilo que se passa nesta reunião só fica aqui, nem contas isto a ninguém da tua vida. A minha mulher não é que se queixa disto, diz que eu não conto nada que se passa na empresa, é o trauma desta instrução inicial, porque aquilo que realmente se passava naquelas reuniões ficava no seio de um ambiente de trabalho. Portanto, uma convivência muito intensa, reuniões muito longas, 4 horas de reuniões, 5 horas de reuniões ao sábado, seguido de um almoço onde havia sempre a escolha democrática dos pratos, que o Jorge Amino já vai contar daqui a pouco. E, portanto, uma personagem absolutamente carismática, enchia a sala, metia medo, quer dizer, era realmente uma pessoa que tinha tudo para merecer o respeito e a distinção que sempre teve. E, portanto, depois, quando eu fui estudar aos 15 anos, começou-me a mandar todas as semanas o secretário dele, se lembrar aqui do Sr. Henrique, mandava um envelope com todos os relatórios de todas as reuniões e todos os relatórios de viagem do grupo. Ou seja, todas as reuniões eram gravadas e retiradas as gravações pelo secretariado, tinha 7 ou 8 secretárias, faziam isso, desgravavam as reuniões, que é para ninguém dizer que não recebeu, que é para ninguém dizer que não sabia aquilo que tinha sido decidido, e obviamente que ele na reunião seguinte pegava nessa ata, que na prática era a gravação da reunião anterior, e ia ponto por ponto para ter a certeza que aquilo que se dizia que estava a ser feito, estava a ser efetivamente feito. Ele dizia sempre que um gestor tem que passar 60% do tempo a decidir e 40% a implementar, a verificar se aquilo que foi decidido está efetivamente a acontecer. E esta era a visão muito operacional daquilo que ele tinha. Quando eu fui estar para a Inglaterra, sagradamente às quintas-feiras recebia o envelope com os relatórios de todas as reuniões e todos os relatórios de viagem da reunião anterior, e portanto a minha afinidade com a empresa foi sendo desde muito miúdo. Quando vim trabalhar para o grupo em 89, obviamente que me fui apresentar ao patrão, e obviamente que a minha expectativa era poder trabalhar na Cortiça, que era aquilo que eu achava que, depois de tantos anos de convivência com as pessoas, nas reuniões, de visitas a clientes que eu acompanhava muitas vezes, de andar a distribuir os salários, e portanto era uma pessoa relativamente popular no chão de fábrica, porque eu conhecia o nome dos trabalhadores todos, também só eram 2 fábricas na altura. Pensava que ia ter algum lugar, não sabia qual, na Cortiça, e é aí que ele me manda para a Têxtil, para a indústria de Têxtil do Ava. Já também deve-se lembrar dessa empresa, e eu perguntei-lhe: desculpa, mas o que é que o senhor tem contra mim? Disse: não estou a perceber. Estou andando aqui toda uma vida a fazer aqui uma tirocínio na Cortiça, estou mandando para a Têxtil, não percebo nada aqui. Aqui quem manda sou eu preciso ter na Têxtil, não preciso ter na Cortiça, portanto, vais para a Têxtil. Lá fui eu para Lousado durante um ano, para o pequeno almoço na tropa, e a perceber que realmente os negócios fora da Cortiça também tinham a sua própria especificidade. A gente dizia que na Cortiça quem não nascesse nisto não percebia nada nisto, e cheguei à Têxtil e dizia-se exatamente a mesma coisa. Portanto, a gente começou a perceber a especificidade dos negócios, e a partir daí tive aqui um tirocínio com ele, digamos, desde ser o tradutor dele, andar com a pasta dele e fazer viagens à Austrália para lançar rolhas, sendo o tradutor oficial. Pronto, andei aqui 5 ou 6 anos de uma vivência muito prática, nos hotéis, nos Ibis, na Figueira Praia, depois no Arrábida Shopping, e alguns em 95 ele chamou para eu tomar conta do negócio das rolhas. Eu pedi para acabar no Arrábida Shopping, faltavam 9 meses para a abertura, e eu basicamente disse: não preciso nada de ir no Arrábida Shopping, preciso de ir na Cortiça, vai acontecer isto, preciso de pegar para cá. E portanto, eu disse: mas quanto tempo é que tenho para fazer esta transição? Ele disse-me: quanto é que tu achas disso? 2, 3 anos? Ele disse: tens 15 dias. Portanto, em 15 dias tive que assumir o negócio das rolhas, onde ele até então tinha ido praticamente todos os meses, e a partir dessa altura deixou de ir. Ou seja, uma pessoa de uma convivência super intensa,
O tio realmente acho que não sabia estar fora do seu ambiente de trabalho, nunca se retirava do seu ambiente de trabalho normal e, portanto, muito pedagógico. Tudo aquilo que era dito nas reuniões era dito de uma forma muito, muito, muito pedagógica e, portanto, toda a gente estava à volta, formava-se tudo aquilo que era dito nas reuniões com ele, que o fazia seguramente propositadamente. Pá, e acho que uma pessoa era uma pessoa com uma visão estratégica para todas as áreas onde se envolvia, tinha esta capacidade de mobilizar, desafiar, de exigir das equipas. A gente costuma dizer aqui do grupo que ele transformava pedras em diamantes, mas também tinha a habilidade de transformar diamantes em areia quando a coisa corria menos bem. Não é? De uma exigência muito, muito grande, uma pessoa muito sensível a sinais. Pá, falava sempre que estava em França quando o de Gaulle fez o discurso da independência da Argélia e por isso nunca mais acreditou que Angola e Moçambique iam ter grande futuro como colónia portuguesa e, portanto, basicamente foi para... Portanto, pessoa que realmente soube criar riqueza, soube formar muita gente através da sua exigência e da sua capacidade de trabalho. Digamos assim que isto eram as notas que mais marcaram um jovem que há 35 anos começou a trabalhar oficialmente na empresa. Jorge, o Jorge tem um percurso completamente diferente. Quer-nos dar aqui a tua experiência? Tens em mute, Jorge. Estava a dizer que é para mim uma honra e um gosto poder falar de uma pessoa que me influenciou bastante em toda a minha vida. Eu procurei, portanto, agradeço imenso, pai, e também aqueles que nos estão a ouvir. Muitos conhecem o Sr. Américo Amorim, conhecem também a mim e ao António, mas é sempre importante que a gente relembre aqueles que são únicos. E o Sr. Américo realmente era uma força da natureza, como o Tony teve a oportunidade até de relatar muito bem, e portanto, eu estava a procurar agora introduzir aqui esta minha costela académica, que foi assim que conheci o Sr. Américo Amorim. Na realidade, eu procurei aqui tentar caracterizar aquilo que é muito importante do Sr. Américo Amorim e que contribuiu para ele ter feito todo o trabalho que realmente fez e a criação de valor que ele conseguiu fazer. Eu acho que o Sr. Américo Amorim era um líder reconhecido e incontestado, era um visionário, era um workaholic, como o Tony dizia, para ele era chato é ter férias, portanto era de facto uma pessoa extremamente empenhada em tudo, tenaz, no sentido de ser perseverante, muito perseverante, e o Tony também referiu isto, mas eu não posso deixar de dizer que das coisas que eu mais apreciei foi a forma como o Sr. Américo Amorim utilizava a comunicação, como o Tony referiu, que recebia, portanto, permanentemente, mesmo quando estava a estudar, portanto, as gravações que o Sr. Américo Amorim fazia depois imprimir e que enviava, na altura não era por internet, e portanto eu considero que o Sr. Américo Amorim utilizou a comunicação como um instrumento de gestão. Não havia reunião nenhuma que o Sr. Américo Amorim não dissesse no fim, isto é para o António, para o Jorge Amém, para o José Américo, para este, para aquele, portanto, todos sabíamos o que se estava a passar. Isto foi algo que o Sr. Américo Amorim importou da Áustria, portanto o grupo tinha uma empresa na Áustria que fazia muito aquilo que foi a implantação no leste, e o Sr. Américo Amorim trouxe uma coisa que se chamava na altura um dictafone, que o Tony também conhece muito bem. E o dictafone, o Sr. Américo no fim gravava para o dictafone, não havia gravadores, havia daqueles gravadores grandes, mas não aquilo que era útil para terminar, para poder transmitir alguma informação. E, portanto, o Sr. Américo Amorim realmente tinha um grupo de secretárias e secretários que transcreviam, sem preocupação de português, exatamente aquilo que estava na dictafone e mais tarde no gravador, dos gravadores pequenos, para o aparecer.
Outra questão, ou outra característica muito importante é a resiliência. O Sr. Américo Amorim, eu trato sempre, ainda hoje, e foi sempre, eu sempre chamei ao Sr. Américo Amorim Sr. Américo. E ainda hoje não consigo falar do Sr. Américo Amorim sem dizer o Sr. Américo. Portanto, não estranhe eu, quando estiver a falar, dizer o Sr. Américo, porque foi uma coisa que eu convivi assim, toda a minha presença no Amorim. Resiliência. E tem uma outra coisa. O Sr. Américo Amorim era extremamente empático, desculpa. Portanto, o Sr. Américo Amorim era extremamente empático. O Sr. Américo Amorim conseguia criar à sua volta a admiração das pessoas pela forma simples como ele sempre se apresentava, a forma simples como tratava as pessoas e a forma determinada, mas extremamente empática como conseguia penetrar nos negócios. Nós tivemos, a dada altura, uma componente importante no crescimento já do grupo, que foi as parcerias, as sociedades que fizemos com grupos internacionais. Isto já numa fase de diversificação do grupo. Eu já falarei de seguida. Portanto, eu quando conheci o Sr. Américo, foi curioso, porque eu tinha vindo de Angola, não sabia o que era a cortiça, muito bem o que era a cortiça, a não ser que se tapavam umas garrafas, e portanto, eu fiquei a dar aulas na Faculdade de Economia do Porto e constatei rapidamente que não conseguia viver só com o salário de professor, mas, por outro lado, eu ambicionava ser professor universitário e doutorado. Portanto, a prática mostrou-me, porque casei muito novo, a prática veio-me a mostrar que eu assim não ia ter uma vida, pronto, que me permitisse proporcionar a todos e à família uma situação mais confortável. E, portanto, respondi a um anúncio no Jornal de Notícias. E o anúncio no Jornal de Notícias dizia só: empresa exportadora, procura diretor financeiro. Eu respondi e fui, portanto, contactado na altura por uma pessoa que estava a dirigir a implementação de uma das empresas, que era a empresa dos pavimentos, que era a Hipocor. Portanto, isso foi feito com muito sigilo, também fez isto com muito sigilo, e portanto, eu quando lá cheguei, vejo chegar um senhor, e só para terem uma ideia, o Sr. Américo Amorim, estou a falar de 1981, o Sr. Américo Amorim tinha 47 anos e eu tinha 29. E portanto, vejo entrar uma pessoa e estava só uma senhora na empresa, ela estava em construção, e ela diz: olha, este é que é o Sr. Amorim. Pronto, fiquei assim surpreendido, ele todo muito, muito ágil, muito coisa, e começa a falar comigo. Foi uma conversa que não meteu cash flow nenhum, nem nenhumas técnicas de gestão, mas sim a história como o Sr. Américo Amorim entendia que poderia ser a cortiça no futuro. E como uma empresa, de facto, exportadora, que na altura eram poucas aquelas que se implantavam desta forma tão, digamos, persistente e estrategicamente bem concebida. Portanto, eu fiquei entusiasmado com a conversa e no fim ele disse-me assim: olha, eu já não vou ouvir mais ninguém, você tem que vir trabalhar comigo, porque ele não fazia as coisas, você pode vir trabalhar comigo. Não, você tem que vir trabalhar comigo. Eu disse: Sr. Américo Amorim, mas porquê? E ele disse: olha, não é por ser economista, também não é por ser, ainda por cima, dar aulas na faculdade. Você tem que vir trabalhar comigo porque você entende a minha linguagem. Claro que eu percebi que ele estava-me a querer dizer que eu entendia a linguagem empresarial do Sr. Américo Amorim, porque ele tinha, de facto, uma forma de se exprimir relativamente a conceitos que eu tinha estudado na faculdade, e punha-os da sua forma. O Tony, se calhar, pode ter a oportunidade também de dizer algumas das coisas que a gente foi recebendo do Sr. Américo Amorim, com ditos que o Sr. Américo Amorim tinha todos os anos
e que nos mandava a todos, e que traduzem bem como ele tinha, de facto, uma estratégia, tinha uma forma de se empenhar para atingir os objetivos. Jorge, diz-me só aqui uma coisa, não teve nenhuma influência teres aparecido à entrevista de fato de linho branco, não? Pois. Eu acho que não, tinha o cabelo mais comprido ainda do que eu tenho agora, tinha um fato de facto de linho branco, tinha vindo da África, e o Sr. Américo Amorim não ligava nada a isso. Já mostra uma visão dele muito mais avançada do que a maioria dos empresários na altura, que estiveram à espera de ver um homem soturno de fato escuro e uma gravata mais escura ainda para uma entrevista para Financeiro. Obrigada, Jorge. Obrigada, António. O António referiu aqui, e eu apontei algumas coisas que ele disse, de uma vivência intensa, trabalho árduo, exigência, e eu, se tiver que relatar hoje o António Amorim, se calhar também lhe vou pôr estes adjetivos em cima, e realmente era uma figura de respeito. Mas isto não invalida que se torne um desafio e que haja obstáculos ao longo de um trabalho com o Sr. Américo Amorim. Eu vou perguntar ao Jorge, porque eu sei que o Jorge teve um trabalho bastante intenso num documento que foi feito na altura com a estratégia para a cortiça. E eu sei que tu foste um dos que entrou logo de início nesse trabalho que o Sr. Américo Amorim fez, que muito poucos conhecem, mas que entretanto o nosso amigo comum Carlos Costa conseguiu enviar e depois possivelmente poderá disponibilizar para quem o quiser o tal, aquilo hoje em dia chama-se um paper, na altura chamava-se um livrinho sobre a estratégia da cortiça. Jorge, queres-nos, porque isso isso foi um marco muito importante para a economia portuguesa, queres-nos dar aí algum raporte disso? Eu sobre isso, o meu papel nessa altura foi fundamentalmente ter compreendido que nós, para ultrapassar um problema que surgiu na época, em que a estratégia que o Sr. Américo Amorim tinha tido a visão de desenvolver, podia ter ficado completamente prejudicada porque foram proibidas as importações de cortiça de Espanha. Um dos grandes objetivos era trazer para Portugal aquilo que era a cortiça produzida em Espanha, e com isto, a verdade é essa, debilitar um bocado a indústria espanhola, que aliás hoje pode-se notar que teve os seus resultados, e por outro lado, não era isso que servia para digamos, ter de comprar cortiça em Portugal a preços mais baixos, mas alguém encarregou-se de procurar transmitir ao governo que isto estava a prejudicar a produção no campo. E, portanto, isto deu origem a uma decisão que aqui se mostra outra vez, mais uma vez, como é que o Sr. Américo Amorim encarava as coisas. Eu até costumo dizer, o Sr. Américo Amorim era um trator. Portanto, o que é que ele fez? Mandou vir a cortiça na mesma. Portanto, isto encheu a linha entre Espinho e Aveiro completamente de carruagens cheias de cortiça à espera que o assunto se resolvesse. Bom, pronto, com muitas coisas pelo caminho, mas felizmente foram então dadas autorizações para a importação, fomos falar com as empresas, até nossos concorrentes e colegas, e fomos conseguindo importar completamente essa cortiça. Eu realmente falei com o Sr. Américo Amorim e disse: Sr. Américo, o senhor tem aqui uma estratégia que tem que sair para cá para fora. As pessoas, o governo tem que conhecer essa estratégia. E na altura eu era contemporâneo, portanto, do Carlos Costa, do outro nosso colega, que é o Alcides, e de um outro que já faleceu, digamos que aceitaram fazer este trabalho completamente baseado naquilo que eram as ideias do Sr. Américo Amorim, mas traduzidas depois para uma linguagem mais de economistas competentes. Portanto, isto teve um efeito prático fantástico e acabamos por resolver essa parte do problema, porque este foi um dos problemas sérios, para depois, e já agora vou adiantar só isto, porque o tempo escasseia. Depois disto, portanto, eu primeiro fui para Amorim Irmãos como diretor financeiro, depois, mais tarde, as empresas na época eram 4 empresas
cada uma tinha os mesmos sócios. O Sr. Américo Amorim tinha alguma ainda nesta altura, 1983, 1984, tinha algumas reticências sobre a criação de um grupo económico. Eu trazia as ideias de que isto é importante que isto se transforme num grupo e acabou-se por fazer então uma operação de constituição de sociedades anónimas. Eu passei a administrador dessas empresas e depois, com o Sr. Américo Amorim e com a presença do Sr. Américo Amorim a fazer aquilo que na altura não se chamava roadshow, fomos os dois, e julgo que o António também chegou a ir a alguns destes encontros, fomos vender as OPVs de 4 empresas de cortiça em 1987, que nós idealizámos fazer a operação. Houve o crash de outubro de 87 e o Sr. Américo Amorim, em janeiro, pergunta-me: então, Jorge, e agora? Eu disse ao Sr. Américo: eu acho que nós não devemos recuar. Não vamos ter o mesmo encaixe, mas não devemos recuar. Porque a estratégia aqui era obter das OPVs os fundos necessários para uma política de diversificação da cortiça. E foi isso que aconteceu. Em 1988 criou-se a Amorim Investimentos e Participações, onde agora o António é o CEO e julgo que o presidente, e muito bem, enverdámos por um caminho de diversificação. Só para terminar, eu quero dizer-vos que na altura nós convidávamos o Sr. Professor Hernani Lopes para fazer encontros de quadros no grupo. Foi uma das coisas também que o Sr. Américo Amorim apoiou completamente e onde todos estávamos presentes. E um dia o professor Hernani Lopes disse-nos que um conjunto, tinha aprendido na 4ª classe, que um conjunto de ossos era uma ossada. Um conjunto de ossos organizado era um grupo. Era um esqueleto, desculpe. Era um esqueleto. E daí a nossa determinação, e o Sr. Américo Amorim realmente a puxar pela ideia de criarmos aquilo que hoje se chama o Grupo Amorim, e que na altura era só cortiça, hoje é um pouco mais de cortiça. Depois de uma diversificação mais alargada, fomos fazendo a concentração e hoje, portanto, as coisas estão devidamente organizadas e com o poderio que tem hoje, de facto, o Grupo Amorim. Portanto, o António viveu isto. O António faz uma diferença de idade para mim de 14 anos, e claro, dos 14 anos eu sou mais velho. E o Sr. Américo Amorim fazia uma diferença de idades para mim de cerca de 18 anos. Portanto, houve aqui com a vinda do António Rios Amorim, como agora o António é conhecido, houve aqui, portanto, uma forma de nós termos aqui uma certa, digamos, a criação de uma formação e de um crescimento do grupo, onde o António já esteve completamente integrado, onde o Sr. Américo foi deixando na parte da cortiça completamente para o António, nas outras fomos continuando a desenvolver. O António ainda participou em algumas coisas dessa diversificação e depois concentrou-se definitivamente na cortiça. Portanto, este é o caminho, foi o caminho. Acho que as OPVs representaram um ato extremamente importante para dotar o agora grupo, portanto, da capacidade para participar nas privatizações. Foi essa a ideia. E foi isso que fizemos com parcerias, muitas vezes, com grupos internacionais muito importantes. Jorge, obrigadíssima. Eu vou voltar aqui um pouco atrás, e essa visão ímpar de Américo Amorim, que não se limitou ao setor da cortiça, e aproveitando porque também estão aqui pessoas da banca, eu vi o Dr. Miguel Maia, o Américo Amorim foi um grande impulsionador, ou um dos grandes impulsionadores na fundação do BCP. António, conta-nos um pouco como é que foi essa saída do setor tradicional confortável da cortiça para enverdar por caminhos desafiantes e diferentes na vida do Sr. Américo Amorim. E depois, como o Jorge já explicou, muitos outros caminhos. Muito bem. No final dos anos 60, anos 80, quando disseram a Amorim já era a empresa líder mundial do setor da cortiça. Portugal já era, ou estava a começar a ser o maior transformador mundial de cortiça, ou seja,
o grande projeto do Multio. Portugal sempre foi o maior produtor de cortiça, mas a indústria estava muitas vezes situada na Catalunha, em França, Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos até, e ele, a partir dos anos 60, com a criação da Corticeira Amorim Indústria, hoje a Amorim Core Composites, trouxe para Portugal, com essa unidade, o início de transformação industrial. Depois, aquilo que realmente conferiu a liderança no setor da cortiça ao grupo foi a tomada dos países do leste, ou seja, a Rússia, a União Soviética, a Bulgária. Isso foi um marco absolutamente decisivo a partir da filial na Áustria de 1967, que fez com que a Amorim deixasse de ser mais uma empresa do setor para ser a empresa líder do setor e a pessoa que realmente começava a partir dos anos 70 a evidenciar-se no setor era claramente o Multio. Foi ele que assumiu a liderança da Associação Portuguesa de Cortiça na altura da Revolução, no momento conturbado, as herdades a serem ocupadas também num período bastante difícil para o grupo e, portanto, a liderança do setor também deu uma ideia ao Multio que a cortiça é um setor muito importante, um setor de paixão, claramente, para ele e para toda a família, mas que era um setor relativamente pequeno a nível internacional. E, portanto, ele começou, a imobiliária sempre foi um setor que ele gostou muito, é típico em Portugal do industrial começar a fazer a imobiliária na sua terra natal e começou a ganhar algum dinheiro com isso, foi escalando para cidades de Espinho e do Porto e no Algarve, sempre a correr bem. E depois aparece o projeto da SPI, que o Jorge Amigo também conhece bem, onde houve um conjunto de empresários que decidiram criar, digamos, uma sociedade financeira na altura, para dar origem àquilo que seria um banco de investimento. E é a partir acho eu, de um encontro que o Paulo Valada, que era presidente da Câmara de Porto, fez no Palácio do Bussaco com o professor Anália Lopes, na altura Ministro das Finanças, em que o professor Anália Lopes terá dito: nós precisamos de banca privada, e a versão do meu tio é que ele foi tentar convencer o Dr. Santos Silva a enverdar para converter o projeto do BPI num banco comercial capaz de concorrer com a banca pública da altura. Isso não foi sempre visto como tal, e portanto o meu tio decidiu, com um amigo de ténis que tinha aos domingos, que era o Francisco Ferreira da Silva, depois dos jogos de ténis, começar a idealizar aquilo que veio a ser o BCP. E, portanto, sabia uma coisa, que ele era absolutamente sensível em tudo o que lhe podiam dizer, com humildade, que o caracterizava, era não lhe conferirem o título de o verdadeiro fundador do BCP. Obviamente, estatutariamente, isso houve dezenas de pessoas que foram fundadores do BCP, mas, digamos, a pessoa que idealizou a possibilidade de criar um banco que contratou com garantias pessoais que deu para que o engenheiro Jardim Gonçalves saísse na altura do BPA, se não me engano, para vir para o BCP, foi ele pessoalmente. E, portanto, isto acho que lhe dava claramente aquilo que ele achava que deveria ter na história do país, que é ter sido a pessoa que idealizou, obviamente não foi ele que fez o banco, tem a estratégia do banco, não era essa a sua competência, mas como empresário, claramente a pessoa que teve o arrojo de lançar um banco, de contratar, na altura, um dos melhores gestores, se não o melhor gestor de banca que havia em Portugal, reunir um conjunto de empresários que acreditaram no projeto e pronto, e a partir daí a banca privada começou a ter, também depois com o BPI e BCI, e um conjunto de privatizações que vieram a seguir, aquilo que foi, acho eu, um caso de sucesso da nossa economia, foi a banca privada em Portugal, onde o BCP claramente que pontificou. Portanto, esse foi seguramente um dos projetos que mais gozo, carinho lhe deu durante toda a sua vida, e a partir daí, com a entrada de Portugal na União Europeia, a oportunidade estava marcada. Tudo era negócio para ele, era uma pessoa ambiciosa, era uma pessoa que não tinha limites, tinha capacidade de assumir risco, como se calhar hoje em dia poucos têm em Portugal. Medo de nada, tanto decidia 3 questões como decidia 3 milhões, portanto, capacidade de decisão na hora, não havia nada que a gente fosse apresentar que ele não desse uma decisão. Primeiro, perguntava qual era a nossa opinião, e a seguir dizia aquilo que deveria ser feito, sem problemas de dimensão. Portanto, começa, como o Jorge Mendes disse há pouco, a estratégia de diversificação da empresa,
de notar, Jorge, também que a entrada da empresa em bolsa capitalizou fortemente o balanço da Corticeira Amorim e permitiu a Corticeira Amorim entrar numa década difícil, mas que foi muito proveitosa e que hoje estamos a tirar partido disso, que foi a internacionalização da empresa. Filiais em França, nos Estados Unidos, em Itália, na Austrália, na África do Sul, no Chile, na Argentina, e portanto hoje temos uma rede de distribuição que vende 75% a 80% dos nossos produtos, ou seja, as nossas forças comerciais não estão em Portugal, estão junto dos principais mercados de consumo para haver também uma identidade cultural com essas pessoas. Portanto, e surgiram negócios fantásticos, começou a ser um empresário de referência, o BCP e o sucesso do BCP ajudou muito também a ele subir, digamos na hierarquia, na notoriedade como empresário em Portugal. Começou a grupos internacionais, nestas privatizações que o Jorge estava a dizer, a virem falar com o grupo, os Benedettis na altura que eram empresários de referência na Europa e que poderiam ter escolhido outros empresários, escolheram-na ele para fazer os seus investimentos em Portugal, grupos internacionais como o grupo Accor dos Ibis e dos Novotéis, onde se criou um case study único, e pronto, isto também significou na altura que ele abandonou um bocadinho o acompanhamento da Cortiça. E portanto, eu não sei se a Cortiça estava à data, Jorge, também infraestruturada para que ele, sendo uma pessoa tão marcante, pudesse viver sem ele, e aquilo, passado uns anos, ele teve que dar um passo atrás, pôs isto no sítio outra vez, e portanto, e partiu para outras conquistas fora da Cortiça. Portanto, há aqui, este Mabor foi, se calhar, dos case studies, Jorge, de turnaround empresarial, de gestão. Eu não percebia nada de pneus, nem de telas para pneus, mas aquela visão dele de visão estratégica. Quem não tiver visão estratégica, não pode trabalhar numa empresa. Portanto, uma visão estratégica, o que é que a gente vai fazer deste negócio? Primeira questão que ele sempre... capacidade para assumir rupturas. Se tivéssemos que assumir rupturas com o passado, porque isso era importante, ele assumia. Capacidade de execução. Não andava aqui a falar PowerPoints teóricos, porque ele queria ver a realidade, a implementação, a operacionalidade. Portanto, podiam dizer que ele é um chairman. Ele nunca foi chairman na vida dele. Não. Nunca na vida dele foi chairman. Ele era chairman e CEO das empresas. Tinha gosto de assinar os cheques todos os meses. Ele, de repente, mandava o secretário dizer, nesta empresa, no próximo mês, sou eu que assino os pagamentos todos. E claro, a empresa entrava logo em rebuliço. O Sr. Américo vem cá assinar o cheque, cada cheque assinava, cada fatura aos fornecedores que assinavam. Mas quando foi para a Galp foi a mesma coisa. A primeira coisa que ele fez é, o homem de compras da Galp, tem que ter aqui um report diretamente comigo, que isto são investimentos de dezenas e centenas de milhões de euros, não sei, mas devem ser. Portanto, uma capacidade de executar, de operar, portanto, um verdadeiro CEO com uma exigência muito grande. Ele dizia que ser empresário é um ato de missão. Portanto, e se pudesse fazer uma fábrica, acho que o Jorge, se fosse possível fazer uma fábrica todos os dias. Todos os dias. É o que ele dizia. O meu descanso é o trabalho, o meu prazer é investir. E o futuro, as pessoas que diziam, mas o futuro isto vai ter assim, meu amigo, o futuro começa todos os dias. E, portanto, isto dava uma visão muito pragmática. Eu tinha uma frase que dizia: não faz indústria quem quer, mas quem tem vontade, capacidade e visão estratégica. Ou seja, para ele, esta história do planeamento estratégico, a visão estratégica, de ter objetivos, era absolutamente fundamental, e com isto fazia o tal efeito de arrasto com o resto da estrutura toda. Portanto, eu concordo perfeitamente com o Jorge Aminho, aquilo que dizia da parte comunicacional era espetacular, e criaram os acrílicos cada 1 de setembro, que era quando ele fazia anos de ter entrado na empresa. A partir dos 45 anos até aos 58 ou 60 anos de trabalho, a gente receberia um acrílico com os pensamentos dele, os livros, o Amorim News, a arte da Cortiça, os livros que ele fazia e que distribuía. Mandava comprar um jornal de negócios físico em papel para dar às pessoas. Mas pode-se comprar isso online, não é a mesma coisa, ninguém vai online. As pessoas, se for físico, vão ver. Isto para educar as pessoas, para que toda a gente conseguisse ter uma cultura económica, uma cultura empresarial, e portanto ele fazia isto de uma forma muito pedagógica. Eu acho que este termo de pedagogia é muito aplicado à pessoa dele. E, portanto,
quem estava à volta dele, pá, tinha um conjunto, um potencial grande de se formar ou de se ir formando. Eu acho que isso era contagioso, sinceramente. Isto Ah, permitiu, isto permitiu diz, só para comentar aqui uma pequena coisa, isto permitiu que ainda hoje nós temos um WhatsApp que tem cerca de, julgo, 32 ou 33 pessoas, que chama Ex-Grupo Amorim. Portanto, o Grupo Amorim é uma cultura. O Sr. Américo Amorim transmitiu uma cultura. Das pessoas todas que fazem parte deste grupo, só o Jaime Pesado até chegou a trabalhar há algum tempo até da minha área. Mas as pessoas que hoje não estão no grupo, quem faz parte deste WhatsApp, ainda sou eu, o António Amorim, que também faz parte, e que só temos uma pessoa que ainda está ligada ao Grupo Amorim. Mas todos os outros que foram para vários sítios, temos aí colegas com sucesso nas suas atividades, mas isto reuniu as pessoas à volta daquilo que chamamos os ex-Grupo Amorim. Portanto, isto mostra como houve uma galvanização das vontades, aquilo que nos dizia o Tony, houve aqui uma componente pedagógica. O Sr. Américo Amorim dizia muitas vezes, epá, você está lá pela faculdade, arranje lá a equipa com gente que saiba muito da economia, mas tenham cabeça de empresário. Portanto, traga gajos que tenham cabeça de empresários. E realmente foi isso que ele, no fundo, viu em mim quando me entrevistou, que eu até pensei que nem tinha nada a ver com um dia poder ser eu próprio também empresário. Portanto, isto mostra como realmente ele era. Mas diz, Isabel. Eu ia-vos agradecer, eu ia fazer uma pergunta que já não vou fazer, porque ambos já responderam, que era do legado da Américo Amorim e da marca que imprimiu na família e na empresa, mas vocês os dois ao longo desta conversa conseguiram muito bem definir, e quase que nós víamos a imagem, e eu tive o prazer e a honra de conhecer a Sra. Américo Amorim, de o ver diante de nós, com aquela visão estratégica ímpar, sem medo do risco, um homem forte, um homem grande. Eu tenho uma história muito engraçada de um dos meus filhos, um dia numa festa, viu e pediu para lhe pegar ao colo porque ele era grande, e portanto ele queria ver o que se passava, e até foi no casamento da minha irmã, que viu o Sr. Américo Amorim e pediu colo porque ele era um homem grande, um homem que impunha ali o respeito, mas esse respeito muito bem alicerçado com um poder de comunicação, com um poder de baixar à terra. Uma coisa importante, ele decidia e verificava a implementação. Nós hoje em dia estamos carregados de gestores que mandam fazer, mas depois não verificam, não acompanham. O Sr. Américo Amorim, todos os dias, o pai do Tony, todos os dias nas fábricas, a ver o que se acompanha, o que é que se faz, a acompanhar processos. É uma força da natureza, aquela vontade dele, enorme, de andar para a frente, o assumir ruptura. Eu acho que este legado está mais que bem explicado. E o resta-me agradecer ao Tony e ao Jorge Armindo esta fantástica visão, não tão institucional, que temos do Sr. Américo Amorim, mas até mais de um conhecimento pessoal que aqui nos foi transmitido. E eu agora vou passar ao Isabel, Jaime. Diz-me, deixa-me Jorge. só contar aqui um pequeno episódio, o Tony também o conhece. É um pequeno episódio que foi uma altura em que o Sr. Américo e eu fomos fazer uma viagem à África Austral. Nós tínhamos uma participação grande na Mavor de Angola, depois tínhamos uma mais pequena na Mavor de Moçambique, mas tínhamos também já a cortiça, que o Tony conhece muito melhor que eu, na África do Sul. Então resolvemos ir ver se não havia ali maneira de fazer uns negócios na África Austral. Achávamos, o Sr. Américo também achava que a África Austral era diferente de tudo o que foi o resto da África, da colonização, como o Tony dizia, eu falava muito de França, e de Gaulle, e portanto nós marcámos umas reuniões, e houve uma que foi marcante, e que traduz aquilo que eu lhe chamei, que caracterizei no Sr. Américo, de visionário. Nós começámos a falar com um senhor que era o dono do tabaco, é o Rupert, família Rupert, e portanto começámos a explicar como é que era o grupo, a cortiça, por aí fora,
E o Sr. Américo Amorim, que se exprimia completamente bem em francês, porque era por causa da ligação aos vinhos e à rolha e por aí fora, em inglês era menos fluente, e eu, apesar de eu também não ser um fluente exímio, mas o meu inglês também é um bocado comercial. Mas eu estava a traduzir aquilo que o Sr. Américo Amorim estava a explicar sobre a cortiça, as viagens que ele fez ao leste e por aí fora. O Sr. Américo Amorim nunca dizia: eu fui à Roménia, por hipótese, mais ou menos. Não, ele não tem a palavra mais ou menos. O Sr. Américo Amorim sabia mais ou menos, ele sabia mais ou menos quantas vezes tinha ido, mas tinha um número, quer dizer, portanto, e o mesmo para os outros países. E então disse assim para o Sr. Rupert, para eu comunicar ao Sr. Rupert, que o Muro de Berlim, da minha experiência no Oeste, daquilo que é hoje a comunicação entre os povos, o Muro de Berlim cairá dentro de pouco tempo. Eu não traduzi, porque achei que o Sr. Rupert ia achar que o Sr. Américo Amorim que estava visionário demais. Opa, e não é que realmente, passado, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, cai o Muro de Berlim. E eu disse: o Sr. Américo, temos que ir ao Rupert para ele perceber que o senhor estava a falar sério. Obrigada, Jorge Armindo. Eu vou passar agora aberto à discussão. Se alguém quiser questionar quer o António, quer o Jorge, ou até fazer alguma intervenção, eu vou dar por aberto a sessão. Eu agradeço que façam a indicação, porque vai ser difícil ver quem é que pediu primeiro, mas eu ali conto com o Jaime Quezado, que está muito mais habituado que isto. Eu não sei, Isabel, como temos aqui o Dr. Miguel Maia, não sei se, como foi aqui falado do BCP, não sei se gostaria de ter umas pequenas palavras, talvez fosse interessante e oportuno e um gosto. Boa tarde a todos. Agradeço essa oportunidade, eu já estava a clicar também para dar uma palavra. Em primeiro lugar, para felicitar a organização deste evento e a utilidade desta partilha sobre uma pessoa que é uma referência do ponto de vista empresarial em Portugal e que para as pessoas da minha geração é uma referência incontornável, quer dizer, como pessoa, como profissional. O Jorge Armindo falou no tema da empatia. Eu diria que era uma pessoa que tinha um cuidado enorme em se colocar do outro lado da mesa e partia sempre para a negociação com uma vantagem enorme, porque conhecia o pensamento da outra pessoa. Portanto, antes de falar, ouvia com atenção, percebia o posicionamento da outra pessoa e, portanto, tocava-nos logo do ponto de vista da empatia, da forma como abordava os temas. Eu conheci-o como administrador da rede de empresas, como administrador do crédito, e tive várias reuniões com ele, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e encontrei sempre uma pessoa absolutamente excepcional. A nota que eu gostava de dar é que levo 33 anos entre a BPA e BCP, e não tenho nenhuma dúvida, e está documentado, e devidamente documentado, o papel absolutamente determinante, não só inspirador e determinante, e como foi dito aqui também, de presença que o Sr. Américo Amorim teve no Banco Comercial Português, e eu diria que teve e tem, quer dizer, o legado dele é indelével naquilo que tem de sucesso a história do BCP. Era a única coisa que gostaria de acrescentar, é que me revejo completamente na importância que teve, foi absolutamente determinante nas coisas boas que existem e que existiram e que existiam no Banco Comercial Português. Era a única coisa que eu gostaria de destacar. O Joaquim Tavares pediu a palavra, mas, portanto, o José Luís Miguel Manuel, que também está aqui connosco e que foi Ministro da Indústria durante algum tempo e acompanhou também o Sr. Américo Amorim, também queria fazer um pequeno comentário. Sr. José, agradecer alguma brevidade também para ver se conseguimos toda a gente possa falar, está bem? Muito obrigado. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Sr. Quezado, está bom? Viva, está tudo bem, muito obrigado. Nós estamos a ouvir, José Luís Manuel. Está bem. Não está a ouvir? Não, estou a falar com o engenheiro Miguel Manuel, peço desculpa. Está bem. Não estamos a ouvir. Joaquim Cabas, então fala o Joaquim e depois passamos para o engenheiro Miguel Manuel, está bem? É que ele não está a ouvir. Eu vou procurar ser breve. Para mim foi emocionante ouvir tudo aquilo que a Isabel Furtado começou por comentar, mas ouvir sobretudo aquilo que foi dito pelo António Rui Amorim e pelo Jorge Armindo.
Cumprimento o Nuno, em especial, que sei que está aqui também a acompanhar-nos. O meu conhecimento do Sr. Américo Amorim começou por ser de natureza pessoal, através de amigos comuns. E confirmo para aquilo que foi dito aqui. Férias para ele eram só para identificar pessoas e oportunidades de negócio, porque ele percebia-se que a mente dele era uma mente que estava sempre ativa a procurar ver para o que é que podia fazer melhor para ele e pelas pessoas que o rodeavam. Eu beneficiei pessoalmente desta amizade, há aqui quem sabe o que eu estou a referir, através do envolvimento pessoal que ele teve, que o Nuno e que o António tiveram em relação a uma situação particular da minha família, e ficarei eternamente agradecido e reconhecido por isso. Mais tarde, quando ele soube que nós tínhamos atividades entre as empresas do Trivalor e do Grupo Amorim, se eu tinha um almoço ou um encontro, eu tinha que ir preparado com quantidades que nós fornecíamos, preços que nós fornecíamos, vendas que nós fornecíamos, porque ele perguntava exaustivamente, e depois ia checar se era assim ou não, e na reunião seguinte, se eu tivesse corresse o risco de me enganar, tínhamos ali um problema sério. Também me permite partilhar que ele impressionava de facto pela presença. Estivemos muitas vezes juntos e com adolescentes, amigos dos meus filhos, e ele fazia questão de saber nomes e moradas para lhes enviar tão rapidamente como possível os livros para que ele tinha, porque o grupo pessoalmente tinha publicado mais recentemente para todos sentissem aquilo que era a diferença que havia entre o comportamento dele e do Grupo Amorim e o comportamento de outras entidades. E, portanto, foi alguém que marcou muito em termos pessoais, também em termos empresariais. Acho que, como todos, aprendi muito com ele e foi muito gratificante conhecê-lo, ter tido a possibilidade de partilhar alguns momentos com ele e, sobretudo, estar aqui hoje convosco. Muito bem. Eu passo então agora ao Jaime Amaral, que penso que já nos está a ouvir. Boa tarde a todos. Muito bem. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito obrigado. Bom, vou fazer um breve depoimento em 3 fases da minha vida. Primeiro, antes do governo, depois a minha fase do governo e a terceira, a minha passagem como CEO do Banco BIC, em que o Sr. Américo Amorim era acionista. Antes do governo, eu conheci-o quando trabalhava no Banco de Fomento Nacional, conheci imediatamente a sua visão estratégica, a sua capacidade de empreender, as suas tomadas de riscos constantes, e eram daqueles empresários que nós, coados do Banco de Fomento, respeitávamos profundamente. Depois acontece, casei com uma pessoa que tinha herdado no Alentejo, ligada à cortiça, e portanto a família da minha mulher, também pela cortiça, tinha grandes ligações ao Sr. Américo Amorim e à família. Portanto, esta foi a fase antes do governo. No governo, obviamente que voltei a apreciar a sua grande qualidade empresarial, a sua capacidade, e conto-vos uma história curiosa sobre a Mabor. Ele comprou a Mabor e a ITA era a Indústria de Têxteis do Ave. E que aquilo era arqueologia industrial. Então, a Indústria de Têxteis do Ave, eu cheguei lá, achei que estávamos na Idade Média quando vi aquilo. Ele convidou-me para lá visitar aquilo. E, obviamente, quando um empresário destes com a Mabor e convida para visitar a Mabor, eu já sabia que ele me ia pedir apoio do PEDIP para fazer a modernização da Mabor. E eu disse muito simplesmente: olha, a Mabor, isto hoje já não é um negócio doméstico, acho que a gente já não vende pneus para Portugal com o mercado fechado, acho que o mercado dos pneus é um mercado global, portanto eu apoio, mas o meu amigo vai buscar um player internacional para associar assim e fazer da Mabor um grande centro internacional. E, portanto, modéstia à parte, acho que dei algum contributo para aquilo que se passou, porque ele foi buscar a Continental, e então fez a Mabor Continental, e o governo, que eu fiz parte do PEDIP, apoiámos a modernização da Mabor Continental. Depois, obviamente, ele vendeu à Continental, ficou só a Continental, fez um excelente negócio, mas o país também fez um excelente negócio, porque a Continental passou a ser um dos grandes centros de produção da Continental alemã, que tem presença em todo o mundo, e tinha em Portugal, da altura que eu visitei, das mais modernas fábricas e equipamentos de fabrico da Continental. E, portanto, eu, desta à parte, acho que contribuí para que o Sr. Américo Amorim fosse buscar a Continental, porque disse claramente só apoiava se fosse buscar um player internacional, nunca o apoiaria sozinho, porque eu achava que já não era um mercado doméstico, e, portanto, ele fez, esteve inteiramente de acordo comigo, agradeceu muito, e isto reforçou mais uma vez
a amizade que eu tinha por ele e a cooperação. E devo dizer que ele, apesar de ser um homem que eu considero, pode-se dizer na gíria, posso, quero e mando, era um homem que tinha bom senso de ouvir e tinha consciência que os governos sempre tinham alguma coisa a dizer e a mandar. E, portanto, sempre respeitou nessa perspectiva, foi uma pessoa sempre de diálogo compreensivo com o governo e sempre foi fácil entender com ele nas grandes questões. Devo dizer que na Petrocontrol, um dossiê muito complicado com o Petrogal, ele foi sempre uma pessoa de extrema compreensão a fazer pontos entre mim e toda a outra parte privada. E, portanto, era um homem que percebia, apesar de, na sua atividade empresarial, ter a fama de posso, quero e mando, percebia que o governo tinha que chegar às boas e atingir soluções de compromisso, e muito lhe devo soluções de compromisso que conseguimos na Petrogal, que ele foi um elemento fundamental para levar a bom senso a estrutura privada da Petrocontrol. Devo disso. Depois, na minha fase de saída do governo, como sabem, ele foi um dos acionistas do BIC Angola. Ele, Fernando Teles e Abel Santos eram os 3 principais acionistas do BIC Angola, e o BIC Angola depois resolveu fazer o BIC português. Quando resolveu fazer o BIC português, ele e o Fernando Teles, que era outro acionista luso-angolano, convidaram-me para CEO do Banco BIC. E foi ele que fez questão de convidar para jantar no Gambrinos, e em nome dos 3 acionistas me convidaram para CEO do Banco BIC. E assim eu cheguei a CEO do Banco BIC. E aí tive uma possibilidade de o conhecer noutra faceta, como gestor de uma empresa ou de um banco em que ele era acionista. E aí devo dizer que ele, não sendo propriamente um banqueiro, um homem do sistema financeiro, o contributo dele estratégico dos conselhos de administração era extraordinário. Ele dava um grande contributo nos conselhos de administração às discussões estratégicas, a tal ponto que devo dizer que quando ele saiu da acionista do Banco BIC, ele deixou de dar esse contributo aos conselhos de administração. E houve alguém, não vou citar quem, que viu as atas, antes com o Sr. América Muniz no Conselho de Administração, e depois, sem o Sr. América Muniz no Conselho de Administração, disse: mas, homem Amaral, isto perdeu um grande conteúdo estratégico. Eu não sou culpado, eu não invento acionistas. O senhor saiu, o que é que lhe faça? Esse contributo estratégico dele terminou. Mas depois também percebi outra coisa e sentiu na pele, como gestor do Banco BIC. É que ele tinha um grande sentido estratégico para as decisões de investimento, mas depois, quando tomava conta ou controlava uma empresa ou um grupo, ele era implacável no controle dos custos operacionais. Isso senti-o claramente, e devo dizer, uma história imensa piada. A primeira demonstração de resultados que o Banco BIC teve, eu telefonei e disse-lhe assim: América, eu vou para o Porto de Carlos, se quiser passo por aí e apresento os primeiros resultados do Banco BIC português. Sim, senhor. Ele recebeu-me no seu escritório e eu estava a falar. Ele não foi discutir comigo questões estratégicas do Banco BIC, que já tinha discutido com o Conselho de Administração. Quando eu estava a apresentar os resultados, percebi que ele estava a ver toda a parte dos custos. E pensei: o que é que este senhor vai chatear-nos no fim da minha apresentação sobre os custos? E assim aconteceu. Ele não estava comigo preocupado a discutir questões estratégicas que já tinha discutido no Conselho de Administração, foi ver os custos que o banco apresentava, e foi implacável nos custos que eu comigo. E houve basicamente 2 que achei imensa piada. Um foi os custos de informática e outros foi os custos de limpeza. Eu sobre os custos de informática disse: olha, eu aquilo que conheço pagamos caro, mas eu só posso comprar ou dedicar a empresas que me oferecem confiança. Se a empresa não me oferecem confiança, eu não posso deixar depois o banco pendurado sem um sistema de informação e sem um aparelho informático, que é crucial para um banco. Portanto, aqui reconheço que pago caro, mas explico que é que escolhi estes e não outros, até porque eu já os conhecia, já tinha sido Chief Information Officer da Caixa, conhecia a malta toda desta área. Ele aceitou. Depois, sobre os custos de limpeza... Eu agradecia agora alguma solidariedade também, porque temos mais pessoas. Vou terminar. Sobre os custos de limpeza, disse: olha, eu aqui fui eu que mandei a piada, toda a malta se disse: olha, aqui reconheço a minha incapacidade para discutir consigo, estou à sua disposição, escolha a empresa de limpeza mais conveniente. E termino só chamar a atenção do seguinte: também percebi outra coisa da parte dele, foi praticamente visível no BIC, julgo que isto aconteceu também no BCP, é que ele entra como acionista de uma empresa, mas quando percebia que já não controlava ou que já não mandava da empresa, ele saía. Acho que isso aconteceu no BCP com o Jardim Gonçalves, quando ele percebeu que o Jardim Gonçalves dominava o banco e ele já tinha pouco voto na matéria, e voltou a acontecer e se sentiu vendo da primeira fila. Isso no Banco BIC, quando ele decidiu sair, é porque percebeu que já não conseguia ter
a posição de liderança e de controle do banco que gostaria de ter e deixou de ter. Muito bem. Muito obrigado. Sim, senhor. O Dr. Carlos Costa também está aqui connosco, e que já foi referido também pelo Jorge Armindo e pela Isabela, a propósito da questão do estudo que foi feito na altura do BPA, quando o célebre gabinete de estudos, liderado pelo Dr. Miguel Cadilho. Dr. Carlos Costa, também de uma forma breve, um comentário sempre Muito ser bem-vindo. simples, muito simples. Primeiro, o estudo em causa não tem nada a ver com o Banco Português Atlântico. Ah, não, peço desculpa, pensei que tivesse. Uma tarefa executada comigo, por mim, Muito bem. pelo Alcides e pelo Moraes e Castro, o homologado Moraes e Castro. Segundo, ele respondeu a um pedido feito pelo Jorge Armindo, que tinha necessidade de convencer o Ministro da Economia da época, não, o Ministro do Comércio. Da Agricultura. Exatamente. Da Agricultura, Carlos. Não, da Agricultura, exatamente. O Álvaro Barreto tinha necessidade de o convencer a autorizar a entrada. E a terceira observação que eu gostava de fazer, e que é motivo de reflexão, porque sobre a personalidade do Sr. Américo Amorim, tudo foi dito e com muito mais fundamento e propriedade, porque eu não tive a mesma intensidade de contactos. Eu julgo que o contacto mais intenso que eu tive foi uma viagem, uma vez, entre São Paulo e Lisboa, porque vínhamos lado a lado no avião, e vir lado a lado com o Sr. Américo Amorim durante 11 horas significa uma longa conversa, 11 ou 10 horas, não sei. Foi uma grande conversa sobre tudo e mais, alguma coisa. Mas o que eu gostaria de destacar é o seguinte, é que o setor da cortiça é um case study, a muitos títulos e que merece reflexão. O primeiro é um case study porque é a demonstração de que não basta dispor do recurso natural para criar uma indústria. Aliás, basta ver, e o estudo que foi distribuído, DILO, basta ver a distribuição da produção de cortiça para perceber que havia várias possibilidades de instalar unidades produtivas de transformação da cortiça. E eu julgo que é importante notar que foi decisivo para essa instalação da produção da cortiça a proximidade com o cliente final, que foi a indústria dos vinhos da época, e em particular a indústria dos vinhos de Porto. Mas há uma segunda consideração que é importante, que é a questão da questão territorial. É preciso perceber que hoje, e o Tony tem uma grande importância desse ponto de vista, a indústria da cortiça se está a aproximar dos locais da produção do recurso natural. Mas ele teve dois movimentos interessantes. Um primeiro movimento que vai até 60, em que a indústria da cortiça estava localizada no norte, mas também na Península de Setúbal, e depois a Península de Setúbal entrou em declínio, lembro-me da Mundete e outros, e, entretanto, a indústria do norte desenvolveu-se. E aí não foi o fator proximidade da produção, pelo contrário, a proximidade da produção da cortiça levaria a dar uma vantagem a Setúbal. Aí o que conta, e é aí que eu queria chegar, é a personalidade dos empresários e a estratégia dos empresários. Porque, de facto, o que determinou a decadência da Península de Setúbal na produção de cortiça, na produção de artefactos de cortiça, porque a cortiça era produzida a sul, e a emergência do norte são as pessoas e os empresários em causa. E, portanto, se há alguma coisa que se pode dizer é a zona do Distrito de Aveiro, Paredes Meias com o Porto, que tem hoje a cortiça, tem-na devido a duas ou três pessoas que a instalaram. E aqui gostaria de salientar, e o António Amorim vai me perdoar, mas não se consegue perceber o sucesso do Sr. Américo Amorim sem a expertise do Sr. António Amorim, porque a compra da cortiça no montado era decisiva, e é esta combinação que é decisiva, que é as competências comerciais, industriais e estratégicas do Sr. Américo Amorim, conjugadas com a capacidade, o entendimento da matéria-prima por parte do pai do António Rios de Amorim, do Tony, que quanto a mim são decisivas. Depois também é preciso perceber muito bem que tratando-se de uma indústria com uma grande, eu diria, com uma grande abertura a pequenos concorrentes, era uma indústria difícil,
e é também um case study do ponto de vista da aquisição de escala, porque há várias empresas que entraram no setor, que chegaram a fazer muitos lucros e que, entretanto, ou desapareceram ou definharam. E isso é um ponto que merece ser salientado no Grupo Amorim. É que não só trouxe o processamento da cortiça para o norte contra aquilo que seria de esperar, tendo em conta que o processamento da cortiça estava a passar em grande parte na Península de Setúbal. Evidente, tinha a vantagem da proximidade a uma zona de produção de vinho, mas mais do que isso, num contexto de grande concorrência, porque houve momentos bons no setor da cortiça, soube sobreviver a concorrentes que, entretanto, feneceram, desapareceram. Portanto, este é o ponto que eu gostaria de fazer e gostaria de fazer mencionando 3 coisas, só para concluir. Não basta ter uma dotação de recursos naturais, senão, se fosse isso, Marrocos, Tunísia ou Espanha, Catalunha, poderiam ter um setor de cortiça. É preciso ter capacidade de transformação. Segundo, não basta ter capacidade de transformação, porque aí teria sido o sucesso da Península de Setúbal e não foi. É preciso ter empresários. E não basta ter empresários, porque isso também se verificou na zona de Santa Maria de Lamas. É preciso ter empresários com sentido estratégico e inteligência, e é isso que distingue o Sr. Américo Amorim de outros que apareceram e que foram autênticos cometas no setor. Portanto, esta é a melhor forma do meu lado de fazer um elogio ao empresário, ao papel do empresário e ao papel do homem no setor da cortiça. Estou a falar do setor da cortiça porque é o que releva aqui, tendo em conta que foi nessa vertente que eu estive em contacto com o Sr. Américo Amorim. Muito bem. Nós temos aqui o prazer de ter aqui connosco o atual Ministro da Economia, o Pedro Reis. Penso que também ia fazer um comentário, Pedro. Muito obrigado pela disponibilidade. Ora, não sei se está a ouvir, Pedro. Está em mute. Está em mute. Oh, Pedro, tem que pôr o som, por favor. Não estamos a ouvir. Oh, Pedro, nós não estamos a ouvir. Penso que agora já estará, não? Sim, já está. Obrigado. Jaime, através do Jaime, a todos, eu com todo o gosto acedi a este desafio do Jaime e vou ser mesmo muito breve, então, na proporção inversa da admiração que tinha em relação ao Sr. Américo Amorim. Eu devo dizer que, ao contrário de muitos, ou para não dizer todos, conheci-o mal, no sentido que tive poucas vezes o privilégio de estar com ele pessoalmente. Acompanhei-o muito, como todos os portugueses, e alguém que fez a sua vida, como eu, nas empresas e nestas andanças mais públicas. Mas há 3 ou 4 notas que gostaria de deixar muito brevemente, que justamente extraí, nomeadamente desses momentos muito pontuais, mas muito marcantes. E alguns deles, só para dar aqui em partilhar, foi ainda em preparação de algumas viagens na diplomacia económica, curiosamente agora ando outra vez nessas frentes, em preparação de ir a determinados países, em que ouvi o Sr. Américo Amorim e a leitura que ele tinha, a laser, sobre os protagonistas que íamos encontrar, sobre os países que íamos visitar, sobre as dinâmicas das economias que íamos visitar. E, obviamente, não seria de esperar outra coisa de alguém do vulto do Sr. Américo Amorim, a maneira como ele lia onde estavam as oportunidades. E curiosamente, desmultiplicava, não as oportunidades para ele, porque isso ele não precisava de partilhar connosco, as oportunidades para o país, para Portugal. Isso marcou-me muito, e aprendi muito mesmo que condensadamente. Eu acho mesmo que há 4 níveis, digamos assim, de figuras destas, ou na gestão, se quiserem, nos negócios e na economia. Há um nível dos empreendedores, dos homens de negócio, dos empresários. Há um segundo nível, que é os líderes. Há um terceiro nível, já muito raro, que é o dos visionários.
E depois há um nível galáctico, diria assim, são algumas figuras míticas. Eu estou mesmo convencido que o Sr. Américo Amorim era este quarto nível. Era uma figura que ficou mítica por valor próprio. Ele congregava, do que eu pude observar, era um fazedor, era um negociador exímio, mas era também um estratega, um industrial, e nisso tudo era um líder. E isso é bastante ímpar. Ou seja, encontrei e detectei um QI altíssimo, um QE muito alto, nomeadamente a descodificar a natureza humana, muito shrewd, e as pessoas atribuem muito o toque de Midas, que obviamente tinha, mas também havia ali um toque de magia na maneira como lia de maneira diferente a realidade e as pessoas. Realmente estas pessoas veem mais longe. E é por isso o equivalente dos tais 4 níveis. Há pessoas que marcam a sua terra e a sua empresa e obviamente a sua família, e já é fantástico, e é a nossa responsabilidade de todos. Pois há quem marque a sua região, o seu grupo económico, depois há quem marque o país, e depois há uns que marcam a história económica ou empresarial no país, ou um ciclo. E ele conseguiu isso. Portanto, e termino mesmo, porque era a minha singela maneira de deixar aqui uma homenagem. O Sr. Américo Amorim, não é possível dizer que se tivéssemos muito, éramos outros países, muitos Américos Amorim, porque não existem, é mesmo assim, é estatístico. Agora, a maneira como ele conciliava a capacidade de risco, que é muito interessante, o tal dom de ver mais longe, mas acima de tudo, eu se tivesse que ressaltar, numa fase em que o mundo está perante estes desafios, e Portugal e a nossa economia, havia ali um atrevimento, havia ali uma capacidade de arriscar, e com isso vinha a ambição, sabendo que às vezes podia perder e até se podia perder muito. Isso é extraordinário, é ímpar, ainda bem que olhem nesta função passageira que é a que atualmente ocupo, ainda bem que tenho esses exemplos para me inspirar. Portanto, era esta palavra que eu queria deixar e agradeço a oportunidade. Pedro, muito obrigado pela atenção também, sempre um gosto e uma grande oportunidade. Pronto, nós ainda temos algum tempo, temos aqui connosco também o pessoal Beto Castro, e eu acho que o pessoal Beto Castro é interessante ter aqui connosco porque o Sr. Américo Amorim dá o nome a uma escola, que é a Escola de Gestão da Católica no Porto, e portanto, em função disso e também da experiência que teve, Pessoal Beto Castro, quer fazer um breve comentário também, por favor? Tem uma coisa muito breve. Eu, ao contrário dos que falaram, nunca trabalhei perto com o Sr. Américo Amorim. É evidente que era, como se costuma dizer, uma figura incontornável e fui-o conhecendo. Antes da própria escola, portanto, eu a certa altura coordenei, e ainda continuo a coordenar, uma disciplina que tinha a ver com a história empresarial, e depois que a certa altura incorporou uma componente de história empresarial vivida, que era, se quiserem, a história empresarial na primeira pessoa. E quando decidimos abrir essa parte na disciplina, eu disse ao meu colega da altura, alguns conhecem, o saudoso António Almodóvar, eu disse-lhe: nós temos que abrir isto com o Américo Amorim. Ele disse: estás maluco, ele não vem cá fazer isso. Eu disse: não, deixa-me tentar. Falei-lhe e a resposta dele foi: quando é isso? Porque quando eu lhe falei que vinha falar a miúdos, ele disse: quando é que eu vou falar aos putos? E portanto, a questão posta ao contrário, a sessão, há aqui algumas pessoas que já fizeram sessões lá, a sessão tinha 45 minutos prevista, durou 1h30, porque depois os alunos tinham que sair, tinham aulas a seguir. Foi completamente uma sessão épica em que ele se expôs, contou a história toda dele, fez recomendações, só não puxou orelhas porque não estavam próximos alguns dos alunos, senão teria puxado orelhas. Portanto, foi absolutamente uma sessão memorável. Às vezes há alunos que eu encontro e que às vezes perguntam se essa disciplina ainda existe e lembram-se dessa sessão. Portanto, ele falava de uma forma muito simples, dava muitos exemplos e concretizava, e portanto aquilo foi muito interessante. Depois, e portanto isto é fragmentos, não é? Quando a certa altura se decidiu criar a Business School, como um edifício autónomo,
A decisão foi relativamente fácil. Falou-se com o professor Carvalho Guerra e ele disse: "Pá, é o Américo, que era como o tratava, eu vou falar com ele", e as pessoas, portanto, ele aceitou. Pode-se dizer, é um naming, valeu algum dinheiro. Há pessoas por dentro do negócio, se quisermos, que sabem que não foi o valor que ele deu que justificou que se desse o nome à escola, e é para nós um fator é um fator que nos honra termos aquele nome. Por último, só uma nota que eu acho que não foi aqui, se calhar, mencionada, mas eu acho que é um dos fatores que me leva a admirá-lo mesmo hoje, que foi a capacidade que o Sr. Américo Amorim teve de se rodear de pessoas muito competentes. Eu às vezes fico com dúvidas se as pessoas já eram muito competentes ou se ele as tornou verdadeiramente competentes. E às vezes fazê-las mudar de vida. O Jorge há bocadinho estava a contar a história de que pensava em fazer o doutoramento. Na altura íamos almoçar os dois e digamos, elucubrávamos sobre o tema. Eu, portanto, que não tinha a ambição do Jorge de ter uma vida mais folgada, acabei por ir para a carreira académica. E o Jorge também foi desviado por isso, não é? Portanto, foi desviado Ele contou-me, depois de ter a entrevista, ele disse: eu fiquei cativado, portanto, ofereceu-me um lugar e eu vou para aquela vida. Portanto, mas eu acho portanto, há aqui pessoas que estão a assistir, o Luís Alvim, o Jorge, portanto, e outros que está tanta gente que eu não consigo identificar, mas foi sempre ele tinha uma capacidade de captação que eu acho que é notável, que é ele, podendo ser muito centralizador, sabia que só podia ser que se tivesse rodeado das pessoas que tinham essas competências, porque ele, no fundo, percebia que tinha que se basear em coisas que as pessoas eram capazes de fazer. Portanto, assim, em 2 minutos era um flash de aspectos. Nós vamos ter que tentar cumprir aqui alguns prazos, não é, Isabel e Jorge? Mas temos aqui algumas pessoas interessantes. Portanto, o Carlos Tavares também queria falar, o antigo ministro, e também a pessoa financeira, o Zé Carlos Caldeira, mas ele é capaz de dar a palavra para tornar isto um bocado diferente ao Rui Amorim de Sousa, que é de uma outra parte da família, Amorim, e não deixa de ser também da família, e que também gostava de fazer um pequeno comentário, também é um gestor de empresário. Rui, agradecer alguma novidade, está bem, por favor? Olá, sim, vou ser muito rápido, também não e vou mais remeter para alguns contactos que tive com o Américo Amorim e que eram sempre um desafio, e mais eu contactava com o Américo Amorim mais do lado da família, alguns eventos que havia em casa dos primos, e tinha que estar sempre preparado para aquele momento fantástico que era a oportunidade de trocar assim uns galhardetes com ele. E lembro de eu ser um jovem e estar lá e ter a oportunidade de se dirigir a mim e dizer-me assim: a primeira pergunta, quando eu me lembro dele, é: Rui, quanto é que achas que vai valer o dólar, a cotação do dólar contra o escudo na altura, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, não interessa. Mas era assim uma pergunta difícil para um jovem, mas o que estava por trás da pergunta não era propriamente a cotação do dólar, era o que vinha a seguir, é o porquê. Um tipo tinha que estar ali a gladiar-se, a ver como é que ia explicar, porque é que tinha uma convicção se o dólar ia subir ou ia descer, e ele depois discorria ali sobre a visão que ele tinha do mundo, como é que o mundo ia evoluir para realmente chegar à convicção que ele tinha sobre essa paridade que ele queria visionar. E essa era realmente a forma dele estar na vida e de partilhar com as pessoas que na altura eram umas crianças, que era o meu caso, ou um jovem adulto, e partilhar essa forma de pensar e de desafiar as pessoas. Lembro-me de algumas vezes, outro lado que me impressionava muito no América, e falando do lado dos negócios, era o detalhe com que ele conhecia os negócios. Eu lembro de falar às vezes cruzávamos nos aviões ou nessas festas de família, lembro dele falar sobre o custo do pinhão, ou o custo do porco preto, ou do presunto, ou da vinha, com o mesmo grau de detalhe com que falava da estrutura de custos ou da cortiça, com o negócio que vinha de trás. Portanto, eu tinha uma capacidade analítica e de transformar essa capacidade analítica na visão e no que era negócio, do que era tendência, do que não era tendência,
que era realmente um lado impressionante. E, portanto, eu acho que, enfim, o que todos nós assistimos na sua vida de empresário foi que ele era sempre entradas de leão e saídas de leão. Nunca, eu diria que o que me impressionava, depois quando seguia pelos jornais a vida de negócios do Américo Amorim, as entradas eram sempre importantes, mas sair bem dos negócios, e que é um lado difícil, muitas vezes tem que sair de sendeiro, e eu acho que o Américo Amorim saía sempre com grandes saídas de leão, e daí toda a riqueza também que ele conseguiu gerar, porque conseguia sempre a seguir voltar a entrar sempre em algo mais forte. Portanto, foi uma pessoa realmente excepcional, era um prazer naqueles encontros de família ter aqueles minutos que ele ia dedicando a cada um que achava com quem gostava de trocar umas impressões, e foi realmente o empresário único na nossa sociedade. Portanto, obrigado pela oportunidade de deixar esta registro. Portanto, o Carlos Tavares também está aqui connosco e gostava de dizer umas breves palavras, conheceu enquanto ministro e também gestor bancário. Carlos, quer então fazer um breve comentário, por favor? Sim, muito rápido, Jean. Por um lado, acho que o Sr. Américo Amorim mostrou que não há problema nenhum com as empresas familiares, porque há convicção, e muitas vezes há esse diagnóstico, que Portugal tem problema estrutural de excessiva predominância das empresas familiares. Ora, as empresas familiares, de facto, não têm qualquer problema intrínseco, desde que sejam adequadamente geridas e governadas, não é? E ele percebeu isso e demonstrou, aliás, algumas das grandes empresas portuguesas são ou foram empresas familiares. Segundo, ele percebeu bem, apesar de, como foi referido, ele nunca ter deixado de ser um executivo, mas percebeu a distinção entre empreendedor, capitalista e gestor, porque soube-se rodear também, como foi já dito, apesar de dele nunca largar as funções executivas, mas soube-se rodear de executivos competentes, não é? E soube recorrer ao mercado de capitais quando precisou, e de forma também que o ajudou a desenvolver o grupo que construiu. E, finalmente, também agora como o Rui referiu, ele soube investir e soube desinvestir na forma e nos momentos certos. Isso também é uma arte. O saber sair é uma arte. Já foi aqui referido pelo Mira Amaral e pelo Miguel Maia o caso do BCP e também do BIC. No caso do BCP, penso que o banco poderia ter tido um caminho bastante diferente se digamos, algumas ideias do Sr. Américo Amorim se tivessem imposto, correu, aliás, do facto de ele ter uma participação que era a mais relevante toda no BCP, que tinha 20% do capital do BCP, e votava com 3% apenas, não é? Do sistema E ele cansou-se disso. E acabou por passar a participação para o Banco Central Hispano, depois também se cansou, e o resultado final foi que os acionistas do BCP da altura acabaram por perder praticamente todo o seu investimento, e o banco acabou por passar tempos menos fáceis, e que poderiam ser bastante mais estáveis se tivessem mantido aquele acionista de referência com os poderes que a posição que ele tinha justificava. O outro caso também correu mal no sistema financeiro português. Eu conto uma história que só eu e ele é que conhecemos, provavelmente. Quando eu saí, quando anunciei, ainda estava no Banco Nacional Ultramarino, quando anunciei que não ia continuar, no dia seguinte a a notícia, ele apareceu no meu gabinete, na Rua 5 de Outubro, a dizer: venho aqui convidá-lo para ficar à frente do mais pequeno e mais rentável banco do sistema financeiro português, que era o Banco Português de Negócios na altura. Estava aí o José Luís Alvim, não sei se ainda está, que penso que estava lá na altura. E na altura ele tinha uma visão muito avançada, digamos, sobre a necessidade de um banco de negócios que ajudasse, digamos, as empresas portuguesas a capitalizar-se, a recorrer aos mercados, etc. E eu confesso que provavelmente na altura não tive eu a visão suficiente para aceitar o convite,
declinei, depois ele também saiu do Banco Português de Negócios e depois ele teve, o Banco Português de Negócios teve a evolução que se conhece, ou seja, o sistema financeiro português, mais do que um banco ou dois, podia ter tido uma evolução muito diferente e provavelmente melhor se algumas ideias e algo do Sr. Américo Amorim se tivessem concretizadas. Finalmente, e é o último caso que cito, ele também, quando eu era Ministro da Economia, apareceu-me com uma proposta de compra e desenvolvimento privado da Companhia das Lusíadas. E na altura tinha um bom projeto para a Companhia das Lusíadas, que é uma companhia que não se justifica de facto seja pública, mas estávamos nós nessa conversa e a privatização estava prevista pelo governo na altura, mas entretanto o Dr. Durão Barroso resolveu sair e penso que até hoje, se não me engano, a Companhia das Lusíadas permanece como empresa pública no setor onde não se justifica a intervenção de Estado. Muito bem, Carlos, muito obrigado. Portanto, nós estamos a chegar ao fim, mas temos também aqui o da Carlos Caldeira, que penso que vai fazer aqui uma pequena intervenção mais do lado industrial, da tecnologia, né? Não, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu até estava calado, não era para intervir, mas esta conversa e sobretudo esta história despertou-me aqui uma questão e eu gostaria de colocar. Eu devo ser das pessoas que está aqui que portanto, nunca trabalhei com o Sr. Américo Amorim e nem convivi com ele, mas esta história para mim é fantástica e estes depoimentos e o facto de termos aqui dois protagonistas muito importante, porque eu gostaria sobretudo de tirar daqui alguns ensinamentos para o futuro. E ainda bem que o Dr. Carlos Tavares fez a intervenção anterior, poupa-me no meu discurso. Há dois problemas, há dois aspectos que eu gostaria de saber a opinião, que é, nós ouvimos falar, como foi dito, de que um problema da nossa economia é a dimensão das empresas e que o facto de serem empresas familiares é um problema portanto, isso é um dos aspectos. O segundo aspecto é, eu defendo que as grandes empresas podem e devem ter um papel fundamental no apoio no lançamento de startups e de base tecnológica, portanto, apoiar o lançamento de novas empresas. E o Grupo Amorim, a Corticeira Amorim, é um bom exemplo nas duas dimensões, como foi já dito anteriormente, porque não impediu que a empresa expandisse e tivesse ambição, não foi só expandir, ter a ambição de ser um líder, um player mundial, e isso a gente tem poucos casos, e por outro lado não impediu também que tenha apoiado e continua a ter um papel importante no apoio ao empreendedorismo e classe tecnológica. E o que eu gostaria de saber é se essas decisões do Sr. Américo Amorim e da empresa, quanto tiveram de emocional e quanto tiveram de racional. Isto porquê? Porque se elas foram tomadas com uma base grande de racionalidade, provavelmente a gente pode aprender com isso, ensinar outros e convencer outros a fazê-lo. Se foram muito emocionais, é muito mais difícil de o fazer. Portanto, a minha pergunta, que é para o António, que é para o Dr. Armindo... Isso fica para uma espécie de... Esta experiência que tem, quanto disto é que foi emocional, quanto isto foi racional. Muito obrigado. Fica para a intervenção final deles, mas antes disso nós temos aqui o Sr. Manuel Pinheiro, que é dono do Conheci Restaurante e que também conviveu muito com o Sr. Américo Amorim e com pessoas que estão aqui. Só para agradecer, é muita brevidade mesmo, está bem? Para passarmos aos nossos oradores e terminar, está bem, por favor? Não estamos a ouvir, tem que pôr o som. Muito boa tarde a todos. Devo dizer que é uma honra ter ouvido todas estas pessoas com uma grande experiência que passaram com o Sr. Américo Amorim, nomeadamente o Sr. António Amorim Rios Amorim, e o Dr. Jorge Armindo. Mas eu queria dizer que é um homem que fica na alma toda a vida, porque eu tive o privilégio de servir lampreia durante 40 anos e de o servir no meu restaurante. E ele, nas revistas que dava, normalmente era entrevistado, quando lhe perguntavam qual era o melhor restaurante para eles, eu frequento o Gavete, para mim é o melhor restaurante. E é grande, portanto, essas e outras, quando eu, por exemplo, lhe fui servir lampreia ao Alentejo, ele vinha à cozinha, então está bem, desta forma, tu é que percebes isto? Portanto, é uma grande gratidão, é uma saudade muito grande, de um homem muito grande, ainda bem que tenho uma sucessão fabulosa, na verdade, com essa gente toda que eu conheço, e que se mantém até uma parceria com a filha do Sr. Américo Amorim, portanto, na área da gastronomia, que para mim é uma grande honra. Eu farei todo o gosto por estar sempre ligado a essa extraordinária família e esse extraordinário homem
que de facto eu não conhecia outro igual. Um abraço a todos. Muito bem, Teixeira. Pronto, e para terminarmos, Isabel, eu passo a palavra com a sua autorização, já que foi a moderadora anterior, ao António e depois a Jorge Amin, está bem? Muito obrigado. António, começamos por ti também, por favor. Muito bem, muito obrigado por todo o testemunho que deram. Algumas retificações aqui a fazer, Carlos Tavares, aqui nas decisões e aqui nesta evolução do BCP, que se calhar se o Miguel Maia tivesse tempo poderia eventualmente aportar, mas também não é importante. O que é importante é que realmente ficou realmente o legado de um visionário. Vou responder aqui ao Zé Carlos Caldeira. Eu acho que ele conseguia converter grandes desafios e grandes riscos em oportunidades. Eu vou dar um exemplo muito concreto. A razão pela qual a Corticeira Amorim entra na internacionalização, na distribuição, nós hoje dizemos que foi uma visão estratégica. Na altura, o que aconteceu foi o seguinte: a Perestroika representava países de leste representavam 30% a 40% do nosso volume de negócio e 80% do EBITDA da empresa, se calhar nos anos 80, João Júlio. E nós vendíamos rolhas, sobretudo, a importadores franceses e alemães, que depois iam vender ao Chile. O que é que aconteceu? A Perestroika aconteceu. Portanto, a nossa base de clientes dos países de leste caiu. E os importadores a quem a gente vendia na França e na Alemanha instalaram-se em Portugal para comprar diretamente aos nossos fornecedores. Ou seja, aquilo que impulsionou a Amorim para ir para o movimento de internacionalização não foi, se calhar, a visão estratégica, porque isto não foi preparado, foi realmente a resposta na hora, a dizer: se os nossos clientes vêm para cá, nós vamos para os mercados deles, porque é lá que estão os clientes finais. E, portanto, converter oportunidades, grandes riscos em oportunidades, realmente só é possível para grandes empresários, e foi isso que aqui tivemos a testemunhar nesta última hora e meia, se calhar um dos maiores empresários dos últimos anos, mas eu gostava de realçar aqui 2 ou 3 notas finais. Primeiro, capacidade de trabalho como nunca vi ninguém na minha vida. Eu dizia-lhe, ele tinha que ser mais rico que os outros empresários, porque enquanto que os outros andavam a fazer férias ao fim de semana, estava sempre a trabalhar ao sábado de manhã, ao sábado à tarde, ao domingo de manhã. Quer dizer, acabava o ténis depressa, que é para ele ir preencher os papelinhos amarelos para ver como é que ia organizar a criação do BCP na altura. Portanto, grande capacidade de trabalho. Uma pessoa com uma capacidade relacional brutal. Era empático. Era empático com o Presidente da República, era empático com o colaborador mais humilde da empresa, com quem ele tinha uma conversa de igual para igual. Capacidade de estar sempre ligado. Aquilo que estava aqui a dizer há bocado o Rui, era uma investigação policial. Quer dizer, cada vez que eu estava com algum colaborador da empresa, perguntava-lhe multiplicidade de coisas, as pessoas respondiam o que sabiam, respondiam o que pensavam que sabiam, e como ele não parava de perguntar, começavam a inventar para ter respostas para lhe dar. Também aconteceu muitas vezes, porque realmente a capacidade de questionar dele era absolutamente brutal, porque ele realmente não desligava, e o foco era total. E só para acabar, mais uma frase que eu gostava muito de dizer, que é a seguinte: não é por as coisas serem difíceis que não temos ousadia. É por não termos ousadia que as coisas se tornam difíceis. E, portanto, eu acho que isto revela bem a natureza da pessoa que acabamos de descrever ao longo desta última hora e meia, e, portanto, agradeço aqui ao Jaime e à Isabel a oportunidade que deram de falar daquilo que é claramente o ideólogo da Corticeira Amorim e a pessoa de maior referência profissional que algum dia tive na minha vida e que realmente a quem tudo devo. Muito obrigado. Para terminar, o Jorge Amin. Bom, eu acho que é muito importante destacar aqui a frequência, a participação de pessoas que também tiveram a oportunidade de ter contactos profissionais e pessoais com o Sr. Américo. Isso enriqueceu muito este encontro. Portanto, a nossa posição, neste caso, enquanto intervenientes, foi muito enriquecida por tudo aquilo que foi dito, também pela vivência que tiveram com esta pessoa extraordinária, que realmente não está dentro daquilo que é habitual
encontrarmos. Houve outros, é evidente que há empresários em Portugal que se destacaram também pelas suas capacidades, mas hoje estamos aqui a falar do Sr. Américo Amorim, e sem desprimor para todos quantos também têm feito um grande papel na nossa economia. O Sr. Américo Amorim é, de facto, uma inspiração. E tudo o que foi trabalhar com um homem que, aos domingos, estou a falar de há muitos anos atrás, aos domingos dizia a um dos seus empregados de casa para me ligar a ver se eu podia ir jogar ténis com aquele grupo de amigos onde eu só conseguia jogar porque era mais novo na altura, portanto, porque eles jogavam melhor que eu. E era isto que acontecia. Chegava ao final da manhã e o Sr. Américo Amorim dizia: epá, o motorista vai buscar uns peixes à Zizi e eu fico aqui a conversar mais um bocado com o Jorge Armindo. E o que ele estava a fazer, como dizia o António, estava realmente a escrever notas para depois lançar a partir às vezes do próprio fim de domingo e outras vezes já na segunda-feira, mas que mantinham as pessoas completamente envolvidas naquela capacidade de comunicação e de transmissão de comportamentos. Não podemos imaginar que fosse possível gerir aquilo que foi o crescimento do grupo ao longo de todos estes anos, se não fosse esta forma tão pragmática que o Sr. Américo Amorim tinha de comunicar através de enviar a todos aquilo que ele achava que era importante que fosse conhecido. Portanto, foi muito importante esta homenagem, no fundo. E eu passava, se calhar, a Isabel para terminar, não é, Isabel? Como começou? Uma nota final. O microfone, por favor. Tem que pôr o som, Isabel, desculpa. Desculpem, eu tinha tirado o som para não fazer barulho. Muito obrigada, Jaime. Em primeiro lugar, para mim foi um privilégio ter aqui estado hoje, ter aprendido tanto de uma pessoa tão invulgar, única, que tivemos no nosso país. E foi também um prazer ter entrevistado dois grandes amigos, o António e o Jorge Armindo, que nunca o tinha feito. Mas, acima de tudo, eu acho que ficamos todos assim com a alma cheia de termos visto e ter ouvido estas frases e estas palavras que o Jorge e que o António nos contaram, de uma pessoa que nós todos crescemos a admirar, e não só agora a parte institucional, mas muito da parte dele pessoal, que era tão ou mais importante. E olha, pronto, o Tony apanhou ali aquela fase na indústria têxtil, que lhe deu uma grande resiliência, e eu já sabia dessa parte e foi uma altura desafiante. E resta-me agradecer ao Jaime pela oportunidade de ter estado aqui hoje e a toda a gente, foi muito interessante. E eu acho que estamos de parabéns com o debate que hoje aqui, mais uma vez, tive a honra de moderar. E obrigada a todos. Muito bem. Muito obrigado a todos, então, e boa semana, está bem? Obrigado. Muito obrigado.